no calendário, né, no anuário, temos o texto do Pai Nosso, que o pastor Nicador pregou na quarta-feira passada, e temos o texto de Gênesis, capítulo 18. E a reflexão é sobre a oração, sobre ter Deus como amigo, e de falar com Deus, de ter essa possibilidade de falar com Deus, né? E o Gênesis capítulo 18, assim, aí eu tinha me preparado hoje para pregar também, Lucas, mas o pastor pregou domingo, quarta-feira passada. Eu falei, olha o desafio de mudar e de sair. E aí eu então vim para o texto de Gênesis, e foi muito interessante, porque o que me levou a esse texto, e a reflexão que eu vou fazer com vocês hoje, foi a partir de uma reportagem que eu assisti na televisão, quando, acho que já tem uns 10 dias, 15 dias, não me lembro agora, quando um homem foi assassinado no dia do seu aniversário. E houve aí uma série de mobilizações, e uma jornalista perguntou à viúva, o que você acha que aconteceu? Por que aconteceu isso, essa morte, esse assassinato? E ela então olha assim para o infinito e diz, falta de diálogo. Isso ficou martelando na minha cabeça, né? Falta de diálogo. Então eu ler o texto de Gênesis capítulo 18 faz eu meditar e refletir sobre essa questão de diálogo. E o capítulo 18 de Gênesis, a gente tem que estar sempre lembrando, né? Não é uma reportagem, não é aconteceu, virou o texto. Esse texto foi escrito há muito, muito, muito tempo depois. E sempre me pergunto o que foi que a comunidade estava vivendo e convivendo para poder recordar a ação de Deus, mostrar para a sua comunidade que devia estar sofrendo vários problemas, conflitos, e lembrar quem é o nosso Deus, como que Deus age. Lembrar do patriarca, no caso aqui, Abraão e a sua família. Lembrar, provocar essa reflexão, né? Então, o capítulo 18 começa contando a história de que, certo dia, Abraão recebeu visita de 3 homens. Abraão, então, acolhe esses 3 homens de uma maneira muito bonita, né? Uma hospitalidade, da água limpa e fresca para lavar os pés, alimenta, né? E diz aqui o texto com um pedaço de pão, com novilho tenro e bom, com coalhada, serve debaixo da árvore, e ali eles ficam, comem, conversam. Sara, a esposa, está lá mais reservada, como para escrever daquela época a sociedade, né? E eles estão conversando, e na conversa um deles diz que Sara, pergunta para Sara está lá dentro, então diz, olha, Sara vai ter um filho. Sara era uma idosa, estéril, né? E ela ria, imagina. Né? Então, esse é o contexto, e aí eles estão comendo, ele diz para Sara que acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a um ano você vai ser mãe. Sai, e aí vem o verso 16 que eu quero ler com vocês, até o verso 33. Abraão intercede por Sodoma, que não é esse o título devido na minha percepção, mas vamos lá. Verso 16, então, Gênesis 18, de 16 ao 33, diz assim, quando aqueles 3 homens se levantaram dali, daquela comilança, daquele churrasco, né, daquele pão, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse, então imagina assim, são 3 pessoas e um chama-se Senhor. O Senhor disse, que é o próprio Deus, né? Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse, o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei
e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a este clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali. Imagino que 2 partiram e ficou 1. Foram para Sodoma. Mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se, Abraão perguntou: será que vai destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: e se por acaso houver ali apenas 40? Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire o Senhor se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire, Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes, ou seja, para a tenda. É impactante esse texto, impactante. Eu, eu, eu ainda estou impactada com esse texto. Então, na caminhada desses homens, até depois de comer, né, eles conversam entre eles. Os 3 conversam entre eles. E um, que é o Senhor, pergunta se deve ou não contar para Abraão o seu propósito de destruir a Sodoma e Gomorra. Só que o texto não fala que vai destruir. Mas o versículo 16 não fala isso, nem o 17. Mas diz o que Deus havia prometido a Abraão, que abençoaria todas as nações da terra por intermédio de Abraão. O projeto de Deus é de abençoar. Então, esse era o projeto de Deus. E nesse exato momento há uma dúvida, porque Deus estava prestes a ir a Sodoma e Gomorra. E na dúvida, Deus então se dispõe a conversar com Abraão, que é um justo, para bater um papo. Está disposto a conversar, dialogar sobre os seus planos. E eu coloco assim, ele está conversando com a pessoa com quem ele confia. E que confia em Deus. Abraão confia em Deus. Aí no versículo 20, há um clamor contra a cidade de Sodoma e Gomorra. O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado. Eu fiquei me perguntando, mas quem está clamando? Mas isso é um outro sermão, depois, outra reflexão, tá? Voltando aqui, o que me chama a atenção é que o Senhor está sensível a esse clamor. O Senhor escuta esse clamor, não ignora. E o Senhor então resolve descer para ver. Assim como disse do salmista, está no trono, mas ele se inclina para ver. Verificar essa veracidade, ver. Aí eu, fico aí, ver, julgar e agir. Então, esses 2 homens
dois homens vão para Sodoma e permanece um, que é o Senhor, e ali conversam. Abraão conversa, Abraão questiona, versículo 23. E Abraão, então, atrevidamente, conversa com o Senhor Deus. E veja bem, ele questiona e vai reduzindo o número de pessoas justas as quais Deus não destruiria a cidade. Começando com 50 e chegou até 10. Eu estava lendo outro dia um comentário de que no pensamento judaico, 10 é o número mínimo para uma família, para uma comunidade. Né? Então, 10. E Deus responde assim: não destruirei por amor aos 50, aos 45, aos 30, aos 20, aos 10. Se houver 10 pessoas justas, não destruirei. Tem um professor, nem sei se ele ainda é vivo, mas que eu li há muito tempo, o Carlos Dreyer. Ele escreveu e disse assim que a justiça de Deus não é vingativa. Pelo contrário, a justiça é amorosa. E a finalidade não é a destruição, sim a restauração e a salvação. Assim é o escandaloso amor de Deus. Eu fiquei fascinada com isso. Então, gente, esse texto me faz refletir pelo seguinte: nós estamos vivendo hoje um momento histórico da nossa vida. A gente vive os extremismos, né? Entre os extremos não existe diálogo. Não há busca de consenso que traga benefício para as pessoas, nem de um lado nem de outro. Os extremos alimentam o ódio mútuo. Cada extremo considera-se justo e correto. E ao mesmo tempo que deseja a aniquilação de outro, sabe? Um querendo destruir o outro. E essas manifestações de extremismo contaminam todas as redes sociais, as relações sociais, contaminam inclusive as igrejas e contaminam também as famílias. Assim, sabe? Extremismo. E por incrível que pareça, é chocante, mas há líderes religiosos invocando o nome de Deus em favor do seu posicionamento extremado. E líderes se apresentam como defensores da justiça de Deus, desejando que a ira divina caia sobre os seus opositores. Então, nós estamos nesse contexto. Nós estamos num contexto de uma cidade, a gente vive numa cidade, eu vivo numa cidade, vocês também estão numa cidade, São Paulo é a maior cidade do país, mas eu estou numa cidade, pequena cidade de 300 mil habitantes, onde há muitos conflitos, onde há muitas corrupções, onde há muita violência, onde há extremismo de todas as partes, onde há um ambiente que diz assim: olha, você vai para o culto, vem rapidamente, não vai para aquela rua, não passa para aquele lugar, porque há muitas coisas ruins acontecendo. Nesse contexto que eu vejo também, o livro aqui do texto de Gênesis, os conflitos porque não há diálogo. E o texto que lemos apresenta um Deus que dialoga, um Deus que ouve clamores, que vê as aflições, que desce para conferir e libertar. Um Deus que não anda sozinho, que não decide sozinho. Um Deus que se deixa aconselhar pelos seus justos, mulheres e homens. Um diálogo entre Abraão, aqui nesse texto, é um diálogo entre amigos. E um Deus que procura conselho. Olha só que coisa interessante. Então, essa abertura ao diálogo é uma manifestação de amor. Isso me impactou muito. E ainda estou impactada com essa questão, né? Eu estou impressionada com tudo isso, né? Com essa qualidade de vida, esse Deus que esse texto desponta para mim, né? Essa imagem de um Deus que procura Abraão para conversar, que tem uma dúvida e que dialoga, que pondera, que partilha as suas dúvidas sobre um processo que está em Sodoma e Gomorra. Isso é impressionante. Então, nessa manhã, vendo esse impressionante amor de Deus,
o escandaloso amor de Deus, né? Eu rogo que você, minha irmã e meu irmão, se atente a esse texto que estamos refletindo, a essa dimensão desse Deus que ama. Como disse a pastora Andréia, né? A capacidade de amar de maneira que Deus nos ama, né? De perceber esse amor de Deus, de estar atento, né? E de buscar a fé em Jesus Cristo, né? Para sermos mais ponderáveis, dialogar mais. E não esquecer, né, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, né, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Não podemos esquecer disso, né? Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe.